Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar continuidade, né, aos nossos estudos sobre os conceitos em demografia. Na última aula que eu mandei para vocês, a gente viu vários conceitos, né, que eu espero que ainda estejam aí na cabecinha de vocês, certo? A gente falou sobre o que era um país populoso, o que era uma taxa de natalidade, taxa de mortalidade. A gente viu sobre o índice de desenvolvimento humano, né? E hoje a gente vai começar com uma breve contextualização sobre a formação da população brasileira. Vocês podem pensar, mas isso não seria mais pertinente para a história? Não necessariamente, né? Porque, assim, claro que seria, né, bem mais aprofundado na disciplina de história. Mas aqui vai ser importante a gente entender como é que o nosso país ele se originou, né? Como é que começou essa população, para que depois a gente consiga entender esse atual momento que a gente vive, né? Como é que a nossa população é formada hoje. Então, a origem da população brasileira, ela remete ao encontro entre os grupos indígenas, né, que já habitavam aqui nas terras brasileiras. Lembrando que nessa época, né, não existia Brasil ainda, certo? E os colonizadores europeus, né, que acabaram chegando aqui depois e descobrindo essa terra. E aí essa ideia de descobrimento do Brasil, né, é uma ideia bem típica dos colonizadores, né, uma imagem dos colonizadores, porque a gente sabe que aqui já existiam os indígenas, eles já tinham domínio sobre a terra, que na verdade, né, os colonizadores apenas vêm e colocam o seu molde, né, os seus costumes nos indígenas, né, tentam impor isso. Então, graças ao movimento expansionista europeu, né, lá no século XV, os europeus acabam chegando aqui na América. Os europeus os espanhóis e os portugueses, né, mais propriamente dito. Esses que vão ser os pioneiros nessas navegações. Por quê? Porque eles tinham, né, um instinto já pela aventura e gostavam de navegar. Então eles acabam utilizando disso como um estímulo para que eles fossem descobrir novas terras. E outra questão importante, né? Nesse período, quanto mais território o país tivesse, seria mais poder, entende? Então, esses aspectos vão fazer com que eles comecem a se interessar por descobrir novas terras. Então, a gente não pode pensar que o território brasileiro ele sempre foi como está hoje. Existia um processo de conquista. Veja, aqui a gente tem mostrando a divisão do Tratado de Tordesilhas. Né? Então, o que a gente tem a leste, né, do Tratado de Tordesilhas, a gente vai ver que pertence a Portugal. Apesar de não estar assim tão boa a qualidade, mas a gente vai ver que vai dividir aqui nas capitanias hereditárias, né, que mais para frente isso não vai dar muito certo assim, mas as capitanias hereditárias foi uma forma que os portugueses conseguiram encontrar para que eles começassem a povoar essas terras. Aí vocês podem perguntar, mas por que não deu certo? Primeiro que as pessoas que recebiam essas terras não eram propriamente administradores. Né? Depois que administrar essas terras gigantescas, demandavam muitos recursos, demandavam muitas pessoas, né? E eles não eram tão habilidosos assim nessas questões. O que ficasse a oeste do Tratado de Tordesilhas pertenceria aos espanhóis, ok? E aí a gente vai ter aqui, ó, o Tratado de Tordesilhas, que não vai ser só apenas no Brasil, né, mas vai dividir tudo que eles tinham descoberto, já que vai pertencer, aqui pertence a Portugal e para cá aos espanhóis. A economia do Brasil, ela sempre se deu em formato de ciclos. A gente não tinha uma economia bem definida. A gente tinha ciclos econômicos que iam acontecendo em determinadas regiões do nosso país, ok? A partir desses ciclos econômicos que aconteciam, a população ia migrando em busca desses ciclos. Por quê? Lá elas iam ter mais recursos, iam ter empregos,
iam conseguir se desenvolver, certo? Então, o primeiro ciclo econômico que nós vamos ter vai ser o pau-brasil. Né? Os portugueses vêm para cá, tiram o pau-brasil e levam de volta para Portugal. Depois, nós vamos ter o ciclo da cana-de-açúcar. Eles vão descobrir que as terras brasileiras são propícias para a produção do açúcar. Então, eles começam a produzir esse açúcar, ok? O açúcar, nessa época, era muito valioso. Então, o açúcar ele é produzido principalmente no litoral do país. Então, se você perceber hoje, as cidades mais desenvolvidas, as capitais dos estados, estão aonde? No litoral brasileiro. Por quê? Porque foram as primeiras áreas a serem colonizadas. Depois é que o interior do país começa a ser colonizado. Então, para vocês terem uma ideia, primeiro eles colonizam o litoral, né, grandes faixas de produção lá da cana-de-açúcar, e eles precisavam se alimentar, né, precisavam dos bois para mover os engenhos, então eles utilizam o interior, né, daquela faixa de terra para produzir, né, para criar os seus bois. Até porque nessa época não existia uma divisão de terras, né, era tudo solto, ok? Nós vamos ter o ciclo do ouro, né, que vai entrar em decadência um pouco mais rápido, até porque não vai dar tão certo como eles imaginavam. Então a gente tem a região de Minas Gerais, né, que vai ser muito propícia, digamos assim, para que eles comecem a explorar essas riquezas. Então é por isso que a região central, né, ela começa a ser explorada depois, né, é só a partir desse ciclo do ouro. Até então, toda a população ficava restrita ao litoral. Depois nós vamos ter o ciclo da borracha, né, que vai para a região norte, nós vamos ter o ciclo do café. Mas por que eu estou dando uma pincelada em tudo isso para vocês? Veja, essa economia ela se dava em formato de ciclos, essa população ela ia se deslocando, e conforme esses ciclos econômicos iam acontecendo, essa população acabava se deslocando. E o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter áreas que nós vamos ter um grande quantitativo de pessoas, e nós vamos ter áreas que não vai ter um quantitativo de pessoas tão grande assim. Então, nós vamos ter uma divisão desigual dessa quantidade de pessoas. Então, por isso que quando a gente falava lá, por que o Brasil é um país super populoso, mas não é super populoso? Por que o Brasil não tem uma grande densidade demográfica? Então, algumas áreas do Brasil a gente pode considerar que tem uma grande densidade demográfica, principalmente as capitais, as grandes metrópoles, mas se a gente pegar as áreas mais do interior do continente, certo? Não falando de litoral, mas falando das áreas mais interioranas, ok? A gente vai ter, não vamos ter uma densidade demográfica tão grande assim, principalmente por conta desses ciclos econômicos, certo? Então, as pessoas elas sempre buscam melhores condições de vida, né? Mesmo que nem sempre elas consigam, mas elas estão em busca dessas melhores condições de vida. Então, a nossa matriz, né, de formação dessa população brasileira vai se dar a partir dos indígenas, dos brancos, né, os europeus, os portugueses, depois os holandeses que acabam chegando aqui e os negros que vêm na condição de escravos, né, para ser mão de obra barata e trabalhar para os seus senhores. Essa mistura de raças vai nos dar uma miscigenação. A gente não pode falar no Brasil que nós temos uma raça pura, até porque a nossa formação se deu a partir dessa miscigenação de raças, né? Então nós não podemos falar em raça pura. E aí isso a gente pode tomar como exemplo, por exemplo, as cotas raciais. Por que será que foi preciso eu implantar cotas raciais? Primeiro a gente pode pensar no formato de dívida histórica. Os negros no Brasil sempre foram discriminados, sempre sofreram mais do que os outros. Veja, eles vieram na condição de escravos, tinham que trabalhar como escravos, depois que recebem a sua liberdade, mas eles não é dado condições para que eles vivessem em liberdade. Então, muitos deles, após a abolição da escravatura, eles precisam voltar e trabalhar ainda como escravos, porque, veja, foi assinada a lei de abolição da escravatura, mas eu não dei condições para que essas pessoas sobrevivessem na cidade. Então, muitos vieram para as cidades, começaram a morar nos arredores das cidades, começaram a ter condições de vida ainda pior. Então, eles, às vezes,
eram obrigados a voltar para os seus senhores, ok? E aí, quando hoje em dia a gente tem a questão das cotas raciais, né, em que a pessoa se autodeclara preto, parda ou indígena. E aí, essa questão da autodeclaração acaba sendo bem complicada aqui no Brasil. A gente tem muitas vezes pessoas brancas que se autodeclaram negras e acaba entrando na cota que pertenceria a uma pessoa negra. Mas aí você pode dizer, mas por que a gente tem essa autodeclaração e não fenotipicamente, né, ou biologicamente tentar distinguir essas pessoas? Mas o que acontece? A partir desse processo de miscigenação, a gente não pode dizer que temos uma raça pura. Então, por isso que nós utilizamos esse critério da autodeclaração para essas questões. Então, se você for fazer um concurso, se você vai fazer o Enem, vai entrar na faculdade, geralmente vai ter lá as cotas raciais. E aí esse processo de autodeclaração é porque a gente não tem essa raça pura, nós temos um processo de miscigenação, então muitas vezes você é filho de mãe branca, seu pai é negro, você não é totalmente branco, tem cabelo crespo, mas você tem pele clara. Então essas questões todas interferem nesse processo da autodeclaração. Diferentemente, se a gente for comparar com outros países, que eles não acreditam nessa questão da autodeclaração, ok? Que é para a gente começar a entrar na questão da transição demográfica. Então, após a gente entender que a gente tem uma mistura étnica, né, que a nossa população ela não é pura, que a população brasileira miscigenada é composta por um misto de diversas raças. Então é importante a gente compreender como é que vai acontecer, né, nas próximas décadas. Até então, o Brasil ele era um país jovem, né, a maioria da sua população era jovem, né, estava em idade de trabalhar, mas a gente está começando a entrar num processo de transição demográfica. Então a população ela começa a deixar de ser jovem, começa agora a se tornar idosa, certo? E essa população que começa a se tornar idosa pode representar, né, um problema mais para frente. Várias questões vão estar incluídas aí. Se agora eu tenho mais idosos, isso implica que a minha expectativa de vida aumentou. Se antes eu tinha uma expectativa de vida de 60 anos, agora eu tenho de 70, digamos assim. Mas, ao mesmo tempo, esses idosos eles vão demandar mais cuidados, né, tanto do SUS quanto de assistência. Esses idosos eles vão ter mais tempo vivendo de aposentadoria. Isso pode representar também um problema para o sistema previdenciário, certo? Então, são questões que precisam ser pensadas, né, que a gente não é tão fácil assim de se resolver ou de se entender. Então, nos anos 40, a gente tinha precários indicadores para saber quantas pessoas estavam nascendo, quantas pessoas estavam morrendo, né, qual que era a expectativa de vida dessa população, além de que na década de 70, né, andando mais um pouquinho, a gente vai ter um boom demográfico, né, onde muitas pessoas começam a nascer, né, começam a nascer muitas pessoas, e a gente vai ter depois uma política de industrialização lá na era Vargas. Essa industrialização começa a melhorar um pouco as condições de vida da população e eles começam a se reproduzir. Então, o que é que nós vamos precisar entender? Se eu tenho essa melhora de vida das condições das pessoas, elas começam a se reproduzir mais, eu vou ter uma queda na taxa de natalidade, vou ter uma queda na taxa de mortalidade. Isso implica que essa população está vivendo mais, né, está tendo melhores condições de vida, então elas vão viver um pouco mais, ok? A década de 60, se a gente for comparar, né, ela vai ter uma desaceleração dessa taxa de fecundidade. As pessoas começam a ter menos filhos, ok? Outra questão interessante para a gente observar é a estrutura etária da população. Para medir essa estrutura etária, a gente tem as pirâmides etárias, né, que é apresentada através de gráficos, né, em formato de pirâmides, em que nós vamos ter tanto a idade da população, então jovens de 0 até 19 anos são considerados jovens, adultos de 20 até 59 anos, e aí essa população adulta são aqueles que estão na idade economicamente ativa, população economicamente ativa.
né? São aqueles que estão na idade de trabalhar, são aqueles que vão vender a sua mão de obra e ter um emprego, vão precisar trabalhar para se sustentar. Já os idosos são aqueles acima de 60 anos. E aí o que acontece? Se a gente tem na nossa pirâmide etária muitos jovens, os jovens não trabalham, né? Crianças, jovens não trabalham. Então a gente vai ter um problema. Se a gente tem uma pirâmide etária de idosos, muito grande de idosos, a gente vai ter também problemas, né, por conta que os idosos vão demandar outros serviços. O que seria o ideal? Né, que a gente tivesse o meio da pirâmide, né, a população economicamente ativa, né, tivesse em equilíbrio, tanto com a quantidade de jovens quanto com a quantidade de idosos. Por quê? O que acontece com países da Europa, por exemplo? Lá nascem poucas pessoas, morrem poucas pessoas, porque lá eles têm melhores condições de vida, essas pessoas vivem muito, e aí a população economicamente ativa simplesmente não era o suficiente para suprir as necessidades da economia do país. Então eles começam a aceitar muitos estrangeiros, né, muitos imigrantes que vêm apenas para exercer a mão de obra. Então as pirâmides de base larga e ápice estreito, né, normalmente vão estar relacionadas a países em processo de desenvolvimento social, né, os países subdesenvolvidos. Então elas têm a base larga e o topo dessa pirâmide vai ser estreito. Por quê? A gente vai ter uma elevada taxa de natalidade, mas também uma elevada taxa de mortalidade e uma baixa expectativa de vida. Vão nascer muitas pessoas, vão morrer muitas pessoas, e essas pessoas não terão uma grande expectativa de vida. Em 1970, a pirâmide etária, que exibia forma típica de um país em desenvolvimento, em que os jovens correspondiam a 41,9% da população, ocorrendo que nós vamos ter depois um estreitamento dessa pirâmide em que a população vai virar para uma população adulta. Então veja, a gente tem aqui jovens, né, de 0 até 19 anos, depois nós vamos ter os adultos e os idosos. A gente tinha, né, até 1970, a base da pirâmide larga, certo? Então muitos jovens. O meio dessa pirâmide, né, da população economicamente ativa não era tão largo assim, né, mas era o suficiente, e a gente tinha o topo da pirâmide estreito, né, porque as pessoas não tinham uma longa expectativa de vida, certo? Depois, quando a gente fala nesse processo de transição demográfica, vai estar literalmente associada a isso, né? Essa pirâmide começa a inverter. Veja, agora se a gente falar de jovens, olha, a pirâmide começando a afinar embaixo, né? O meio dessa pirâmide começa a ficar bastante gordinho, né? E o topo da pirâmide começa a aumentar um pouco, mas ainda não é o suficiente. Veja, nesse formato aqui, a gente teria os países desenvolvidos, né, até a década de 70, porque essa população nasce poucas pessoas, tem muita gente na idade ativa economicamente, só que isso em países subdesenvolvidos vai demorar um pouquinho a chegar, certo? Porque a gente vai precisar que essa população cresça. Por fim, nós vamos ter, né, já em países desenvolvidos, a gente já observa isso, como por exemplo, Alemanha, Reino Unido, França, se caracteriza por uma alta expectativa de vida, reduzidos índices de natalidade e mortalidade e associados a uma plena, né, uma completa infraestrutura de saneamento básico, condições adequadas de escolas, de saúde, né? Então, eles têm uma maior expectativa de vida. Como é que a gente pode observar a pirâmide etária? A base bem fina, não é? E aí, como eu falei para vocês, a gente vai ter um problema porque a população em idade de trabalhar não vai ser o suficiente para suprir essas necessidades. Eles começam a aceitar a vinda de estrangeiros e nós vamos ter o topo da pirâmide, bem largo, porque vamos ter bastante idosos, certo? Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, a gente se encontra na aula presencial, certo? Para que vocês solucionem essas dúvidas.